Vamos retomar os nossos trabalhos, continuando a falar sobre o tema de economia criativa. Nós vamos receber agora a superintendente da Sutaco, a Sônia Francini, que exporá um pouco da sua experiência nesse segmento e, ao cabo da apresentação, tal como fizemos anteriormente, a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigado. Sônia, por favor. Bom, para começar, eu escrevo para uma revista chamada Vida Simples. E o meu ex-marido brincava comigo que eu não tenho o menor cacife para escrever numa revista chamada Vida Simples, que é uma farsa. Não posso, né? Não corresponde à realidade, mas tudo bem. Tudo isso para dizer que este é o meu notebook para a apresentação de hoje. Eu sou analógica pra caramba ainda, mas vamos lá falar de internet. É claro, eu sou interneteira, mas ainda faço muita coisa com papel e caneta, sem bateria, sem fonte, sem conexão e tudo mais. Falar da minha experiência com internet no setor público, especialmente. Mas, antes disso, queria fazer um histórico assim, da minha relação com a internet, ou do que foi acontecendo com a internet aí dos anos 90 até aqui. Não é um relato super factual, mas de impressões mesmo, lembrando as impressões que a gente teve da internet à medida que ela foi participando cada vez mais da nossa vida. Então, eu me lembro que, quando apareceram os computadores pessoais, né, que as pessoas começaram a ter computador em casa, nas colunas de jornal, nas reflexões dos educadores, as pessoas associavam isso a um movimento no sentido do isolamento. Os jovens, especialmente, né, estavam ficando cada vez mais antissociais se tivessem um computador no qual eles ficassem, né, enfiados no seu quarto a noite inteira. Quer dizer, era um passo adiante na perda de convivência, né? Coisas de antigamente, assim. Antes os jovens se encontravam, as crianças brincavam na rua, e agora não. Se tranca lá na frente do computador e fica lá sozinho num joguinho, essa é a tendência, né? É isso que vai acontecer. Depois, com o advento e a expansão da internet, ainda demorou um pouco para mudar essa ideia de que computador era sinônimo de isolamento, porque a internet também parecia uma forma de isolamento. Em vez de conversar com a família na sala, em vez de encontrar os amigos no salão do prédio, está ali socado na internet, jogando, como disse, né? Jogando jogos violentos, ou pornografia, ou jogando conversa fora, nos chats, coisa e tal. Mas é evidente que internet, tudo bem, pode significar um afastamento de um determinado tipo de convivência, mas, cada vez mais, internet é uma forma de contato, uma forma de relacionamento. E eu mesma fui... Não me interessei por internet logo de cara, não fui pioneira, como alguns são, assim, né? Sei lá, Rosana Herrmann. Eu não tinha mesmo, não tinha a menor possibilidade de ter computador em casa, para começar. E depois não tinha grande fascínio mesmo pela internet. Até que 3 coisas mudaram a minha ideia, a minha impressão. Uma, eu trabalhava na MTV e o Gil ia lançar, muito antes de ser ministro, naturalmente, estou falando de metade dos anos 90. O Gil ia lançar um disco e ia dar uma coletiva pela internet. Quer dizer, ele teria jornalistas ali presentes na sala onde ele estava dando a coletiva, no auditório da gravadora no Rio de Janeiro, mas nós, na MTV, fomos convidados a participar da coletiva de dentro do nosso prédio no Sumaré. Então, eles nos dariam um link, uma senha e um nick para a gente entrar lá na coletiva e poder participar como se estivéssemos sentados no auditório. Eu achei isso incrível. A MTV, naquela época, tinha assim um computador dentro do setor de informática, conectado à internet, precisava de um técnico para ligar o computador e programar e fazer todas as conexões, mas eu estava lá de jornalista, né, pronta para entrevistar o Gil. Não funcionou, a conexão não deu certo, a gente ficou pedindo conexão e pendurado no telefone com a pessoa do suporte lá do lado deles. Terminou a coletiva e foi super frustrante, a gente não conseguiu mandar nenhuma pergunta. Mas a possibilidade em si me pareceu fascinante, né? Muito legal, muito interessante. Então, esse foi o primeiro
primeiro vislumbre assim, de alguma coisa que me interessava. Depois eu fui intérprete uma vez num festival de cinema, eu fiz faculdade de cinema e fui escalada lá entre os alunos para ser intérprete de um professor croata que dava aula na Universidade de Londres. Passei 4 dias intensamente em contato com ele, para cima e para baixo, isso anos atrás, e aí nunca mais soube do professor. E um dia pensei, puxa, onde andará aquele professor? Eu falei, bom, com esse negócio de internet aí, será que se eu procurar o nome dele, eu encontro? E consegui o e-mail dele, mandei o e-mail de manhã do computador lá da MTV e saí para almoçar. E à tarde tinha uma resposta dele. E eu também achei aquilo incrível. Eu não sabia nem se eu ia conseguir encontrar uma forma de entrar em contato com ele. Oi, professor, lembra de mim? E à tarde ele tinha dado uma resposta, eu comecei a ver que eu precisava realmente perder o meu preconceito em relação... Preconceito, má vontade, preguiça. Eu tinha preguiça com CD, eu tinha preguiça com DVD. Eu sou do tipo que a inércia afeta, assim, não embarco sempre nas novidades. E, finalmente, nos próprios programas da MTV, a gente foi usando cada vez mais a internet como forma de contato com o nosso público. Então, a gente tinha lá um programa de debates e as pessoas podiam mandar um fax com as perguntas ou, se por acaso elas tivessem computador, podiam mandar as perguntas também por e-mail. Então, ficava alguém lá em cima na redação, pegando os e-mails, imprimindo e levando para o estúdio junto com os fax para a gente selecionar e as pessoas poderem participar ali da nossa discussão. Quer dizer, já era difícil lidar com 20 na mesa, mas ainda tinha alguns milhares em casa a quem a gente oferecia a possibilidade de participar também. E aí a gente foi desenvolver um programa novo na MTV, um formato novo. Era um programa de videoclipe do mesmo jeito, mudava um pouco a disposição dos videoclipes numa hora de programação. E aí eu tive uma ideia que foi colocar o computador dentro do estúdio, ligado na internet. Em vez de fazer o que a gente fazia lá no Barraco MTV, alguém sobe, imprime o e-mail, traz para o estúdio, aquela pilha de papel, por que a gente não coloca o computador em cima da mesa? A MTV, nesse ponto, era bem mais adiantada em relação às outras TVs. Já tinha uns Macintoshes bonitos, bem fotogênicos, assim. Então, eu pensei, por que a gente não coloca o Mac aqui no cenário? Ele vai combinar com esse cenário moderno e eu ler os e-mails das pessoas durante o programa. Eu falo, o e-mail chega e eu já respondo ali na hora, na tela. Era uma ideia tão bizarra naquela época, quando se eu dissesse para colocar a máquina de xerox no estúdio, ou uma garrafa térmica. Tipo, não era uma coisa que ficava dentro do estúdio. O computador ficava lá em cima na redação. Mas eles toparam, não, tudo bem, a gente puxa um cabo daqui, dá para conectar a internet aqui. E aí foi um super passo adiante, né, no uso da internet, no relacionamento com o nosso público. Então, num primeiro momento dessa relação, dessa expansão da internet, a gente tinha isso que a MTV fazia, por exemplo, uma produção de conteúdo aqui, no bairro do Sumaré, e a possibilidade de muita gente interagir com esses produtores de conteúdo, né, mandando e-mail para a gente. Embora a gente estivesse produzindo conteúdo na televisão, a internet era o meio de abrir uma brecha e entrar dentro do programa de televisão. Depois a gente passou a ter os grandes portais de notícias, né, o UOL, o Super Pioneiro, em que essa produção de conteúdo era na própria internet. Então, continuava sendo comunicação de massa, né, como a televisão, mas de uma outra maneira também, porque permitia essa interação direta, né? Você já não precisava mandar um e-mail para falar com alguém que apresentava o programa na TV, era ali mesmo, né? Mas ainda nesse modelo de massa, um produtor e muitos consumidores de conteúdo. E a comunicação entre pessoas se dava mesmo por e-mail, como eu e o professor croata de cinema lá da Universidade de Londres, quer dizer, uma coisa mais reservada, fechada, menos ampliada, assim, né? Com o tempo, o produtor de conteúdo foi sendo cada um. Cada vez mais a gente teve muitos produtores de conteúdo. Cada pessoa podia ser uma produtora de conteúdo, todo mundo podia ser produtor de conteúdo. Então, eu lembro da primeira vez que eu dei bastante valor a isso, que foi no 11 de setembro, quando eu fiquei... era muito diferente você ter, além dos relatos dos jornalistas, tentando analisar, tentando entender de onde veio, por que veio, o que é que explica historicamente, é o choque de civilizações ou não é?
e o relato das pessoas que estavam lá, contando do que elas viram, do medo, do pavor, dos pequenos gestos de solidariedade, né, das coisas que aconteceram. Então, isso foi aumentando cada vez mais, né? Foi aumentando a comunicação entre esse produtor de conteúdo e os muitos consumidores. Foi aumentando o número de produtores de conteúdo, cada vez mais as pessoas fazem os seus relatos, as suas análises, colocam as suas informações no ar. E a comunicação entre os próprios produtores/consumidores de conteúdo, né? No começo, muito mediada aqui por esse produtor, então o UOL organiza lá um chat, um fórum, um painel, e media os comentários, as pessoas escrevem e o UOL diz o que pode, o que não pode entrar no ar, com todas as discussões que tem sobre mediar ou não mediar. Esse é um tema bem tradicional quando se fala de discussões na internet. O que mediar e o que não mediar. O que a gente deixa passar e o que não deixa. O que é censura e o que não é. Mas, enfim, com o tempo, esses consumidores/produtores foram organizando os seus próprios painéis, os seus próprios murais, os seus pontos de encontro. Quer dizer, eles não precisavam mais que o UOL abrisse um espaço, comente esta notícia. Eles já tinham os seus espaços, as suas maneiras de se encontrar e comentar as notícias entre eles. E no começo, a circulação era muito maior de texto e, eventualmente, alguma coisa de imagem. E, hoje em dia, cada vez mais, imagem, texto, imagem em movimento, inclusive, áudio, circulam com uma facilidade que eu não podia nem imaginar em 1996, no lançamento lá do disco do Gil. E tudo isso que eu estou falando não é uma evolução assim, né? Daqui veio para cá, não é uma linha do tempo assim que a gente vai colocando os palitinhos. Sequer é uma escada, é uma espiral, né? Todas essas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, em ritmos diversos. Algumas tentativas lá atrás que não deram muito certo, lá adiante se tornaram um grande sucesso. Por exemplo, logo no começo, quando eu comecei a usar a internet, tinha um grupo, uma comunidade, não era o nome que a gente usava naquela época, não lembro que nome a gente usava, que chamava Six Degrees. Algum de vocês chegou a conhecer o Six Degrees? Então, para ver como não deu muito certo. Six Degrees se baseia naquela teoria de que, no máximo, 6 passos, 6 graus ou 6 degraus, separam qualquer pessoa no mundo. Então, aliás, vale a pena, é muito interessante, vale a pena dar um Google na teoria dos Six Degrees, experiências que foram feitas, como se eu lançasse aqui um desafio nessa sala. Eu quero falar com um estudante de 2º grau de uma cidade no interior do Camboja. E nós vamos ver se, em 6 passos, a gente consegue estabelecer essa conexão. Então, os autores dessa teoria demonstram que sim, que no máximo 6 passos separam qualquer pessoa no mundo. Então, o Six Degrees foi uma primeira tentativa de comunidade desse tipo. É assim, entra no Six Degrees, eu não entendia direito, mas como assim? Peraí, o que eu vou fazer lá? Não, você não vai fazer nada, você vai entrar e vai dizer, oi, eu estou aqui, eu faço faculdade de cinema, eu trabalho na MTV, eu dou aula de inglês, eu tenho 2 filhas, eu estudei na cultura inglesa e tal. E alguém pode precisar de alguma coisa que você sabe ou que você tem. Algum contato, um contato de emprego, de repente, alguma coisa assim. Então, você vê, isso foi no tempo do meu PC 386. Era o Six Degrees, porque foi o mesmo cara que me vendeu o computador que me convidou para entrar, então por isso que eu lembro. Isso ficou lá, né? Não deu muito certo. E hoje em dia, o fenômeno, né, das comunidades, das conexões em rede, é uma dos movimentos, né, provavelmente um dos tráfegos mais fortes da internet, é esse das pessoas se conectando. Então, à medida que as pessoas foram se comunicando, vão surgindo afinidades, vão surgindo grupos de interesse comum, interesse permanente, vamos dizer, ou interesse pontual. Queremos todos que a banda Pearl Jam toque em São Paulo. Hoje isso tem acontecido, né? Os fãs se unem para convencer uma banda de que ela pode vir tocar no Brasil e que vai ter público suficiente para garantir a viabilidade econômica da empreitada. Então, as pessoas foram se organizando em grupos de pessoas, propriamente, quer dizer, eu te conheço, você trabalha comigo, você é amiga da minha irmã, você estudou comigo. Então, grupos orientados pelo conhecimento anterior, eu já te conheço, então vem aqui fazer parte do meu grupo, e grupos orientados pelo interesse. Eu não conheço as pessoas, mas elas estão todas ali unidas no Orkut, na comunidade Pessoas com Deficiência por uma Mobilidade Inclusiva.
esse assunto me interessa, não conheço ninguém, mas eu vou entrar lá e vou fazer parte dessa comunidade. Então, hoje, não resta nenhuma dúvida que a internet é conexão de todas as formas, um com muitos, muitos com um, muitos entre muitos, de relacionamento, de participação, de troca, de compartilhamento, de constituição de comunidades com todas as configurações possíveis, geográficas, por idade, por gênero, por tema, por interesse. E assim vão se formando as várias redes de contatos, de amigos e redes de mobilização, né, que às vezes se constituem em torno de um determinado objetivo e depois se desfazem. E aí eu comecei a fazer a lista de todos os modos de encontro, de participação, de conexão que existem na internet, muito além do website, simplesmente, que ainda é uma grande coisa, o www.com.org.sp.gov. Mas a internet oferece muito mais do que isso, né? O site de uma certa forma, é o mural do corredor, você coloca lá o que é importante, as suas informações, mas esse é só um primeiro passo, né, para uma relação, por exemplo, vindo ao que nos traz aqui hoje, entre a administração pública e a população de modo geral. Muita coisa na administração pública ainda é, no máximo, um website, né? Como se fosse o mural do corredor com a notícia espetada ali com alfinete. Então, se a gente visitar sites de prefeituras, por exemplo, né, tem, inclusive, a arquitetura, o design de 10, 15 anos atrás. Mas, quer dizer, muito duro, muito engessado, né? Muito pouco educativo, no sentido do que a Lídia disse aqui, de ser atraente, de ser instigante, de ser sugestivo. Mas é melhor que tenha um website parecido com um mural de cortiça do que website nenhum. Eu partilho dessa opinião. Então, a gente tem os blogs, que são especialmente espaços de se falar em primeira pessoa, às vezes de coisas banais, familiares, do cotidiano, às vezes espaço de opinião política. A gente tem os blogs para consumo de massa, né? Tem blogs de jornalistas conceituados, que são muito consumidos, que são muito repercutidos, que influenciam as outras mídias mais tradicionais, e os blogs pessoais de todos os tipos. Quem aqui tem blog? Vocês não querem falar o nome do blog, só de curiosidade, assim, para a gente ter uma ideia do quanto ele é pessoal, empresarial, corporativo, militante? Vamos lá. Eu vou ter que reproduzir no microfone, né? Porque ou tem um sem fio assim fácil. Espera aí. Tá. Fala daí. É porque quem está acompanhando pela internet não vai ouvir. Fala. Metanave.blogspot, que trata principalmente de reciclagem de lixo eletrônico. Espera aí que eu vou anotar esse endereço que me interessa. Metanave.blogspot. Quem mais? Tem o nosso institucional, que é o IGOV Brasil, no qual nós reunimos todo o conhecimento sobre inovação em gestão pública. E também temos blogs pessoais, eu vou falar um deles, que é o meu, que é o Projeto Zero. Projeto Zero, que trata essencialmente de uma aposta comigo mesmo para chegar a 100 postagens, tá certo? Projeto Zero. Blogspot. Blogspot, tá, muito bem. Tá bom. Quem mais? Ali o microfone está mais perto de chegar lá. Já falou. Tem o seu, manda. Eu tenho... Confesso que comi. Confesso? Que comi. Gastronômico, espero. Gastronômico, por favor. Tá, obrigada. O outro tem outra extensão. É bom ter cá. Tá. Qual que é a extensão do Confesso que comi? TK? Não conheço essa extensão. É que eu sou analógica. Oi. Sumaia comenta blogspot.com. Sumaia com Y? Com I. Com I. Sumaia comenta.blogspot. Comenta tudo? Tudo. Ai, que bom, adoro. Só para compartilhar aí algumas reflexões. Faço isso o tempo inteiro. Que bom. No Twitter, na verdade. Quem mais? Blogueiros, apresentem-se. Geografia da Vida. .wordpress. Geografia da Vida.wordpress. Que trata exatamente... Da geografia vivida.
experiência, por exemplo, você vivenciar um glacial. Uau! Tá entendendo? Então, são as experiências da geografia vivida. Sensacional. Isso. Muito bom. Quem mais? ferozesfutebolclube.com.br, obviamente, de futebol. É um coletivo, cada um torcedor falando no time. E de música também. Conheço, Ferozes. Ah, legal. Ponto o quê mesmo? .com.br. .com.br. Quem mais? Blogueiros, apresentem-se. Mais alguém? Tinha mais mãos levantadas, vocês ficaram tímidos. Tudo bem, tudo bem. Ter um blog e ficar tímido é uma contradição absoluta em termos. Mas tudo bem. Então, a gente tem o blog, que é uma forma muito pessoal, muito fácil, muito acessível. Qualquer um entra numa plataforma WordPress, Blogspot, TK, suponho, e consegue montar um blog com a maior facilidade. É muito dinâmico, né? Muito fácil mesmo. Para você alimentar um site, muitas vezes, você tem que ter um mínimo que seja conhecimento de linguagem, né? E para o blog, não. É como escrever no Word, é escrever no blog, com a possibilidade de colocar fotos e áudio e vídeos com a maior facilidade. A gente tem o Orkut, naturalmente, ainda tem. Quem pensa que o Orkut já era, está muito enganado. Na famosa, incrível, badalada classe C, D, E, Orkut é super vivo e atuante, super. Mas tem o Facebook, né, que é mais chique um pouco. Tem o LinkedIn, que tem um perfil mais profissional, né, de troca de currículos, de conexões acadêmicas, profissionais, tal. Tem as plataformas todas de compartilhamento de fotos, tem o Flickr. Quem tem perfil no Flickr aqui? Picasa. Aí a gente tem a plataforma Wiki, né? A Wikipedia, propriamente. Quem aqui tem conta no Wikipedia? Quem é editor de Wikipedia? Porque você pode ser um editor. Eu edito Wikipedia. Eu entro lá, vejo uma barbaridade escrita numa página e faço minha edição. Depois alguém aprova ou desaprova, ou todo mundo aprova, ou ninguém desaprova. Então, se vocês ainda não sabem, todo mundo aqui tem essa possibilidade. Cria uma conta no Wikipedia e passa a ser um editor. Claro que se você demonstrar ser um troll ou um deturpador de conteúdo, vai caber alguma sanção. Não sei como é que eles vão... acho que vai depender dos comentários da própria rede. Afinal, essa é a essência da Wikipedia, né? Não acredito que um editor da Wikipedia sozinho diga, não, essa pessoa só escreve bobagem, então eu vou suspendê-la. Google Docs, quem tem costume de usar? Eu, muito. Quer dizer, a possibilidade de edição de documentos em grupo é fantástico, né? Então, a gente cria um documento, em vez de passar por e-mail para todo mundo, e aí todo mundo faz a sua correção e devolve, e um relator tem que organizar todas as contribuições, você cria o documento lá no Google Docs, ou em outras plataformas desse tipo, e você tem todos os editores do documento mexendo no mesmo documento. Então, em muitas situações, isso se prova muito apropriado. Na Sutaco aqui, por exemplo, a gente tem uma série de Google Docs criados para atualizar informações de cadastro, municípios que fizeram termos de cooperação. Por quê? Porque são várias pessoas que cuidam disso, que renovam os termos de cooperação com os municípios. Então, elas entram todas no mesmo documento lá do Google Docs e vão atualizando as informações. YouTube, quem tem canal no YouTube aqui? Quem tem o seu... Sabe que todo mundo pode ter um também. Você cria uma conta no YouTube, cria lá o seu perfil, com o seu e-mail. Se for o Gmail, então, é facílimo, mas não precisa ser. E aí, a partir do momento que você tem uma conta, você pode comentar os vídeos. Gostei, não gostei. Pode comentar, quer dizer, só aprovar ou desaprovar, e conforme o número de aprovações, um vídeo vai subindo nas buscas, né? Então, um vídeo que tem muitos gostei vai ter preferência na hora que você der uma busca no YouTube ou no Google, ele vai aparecer primeiro. Você pode fazer comentários no YouTube e você pode criar suas listas no YouTube. Então, toda hora você entra no YouTube e vê um vídeo legal de animaizinhos. E aí você pode, tudo bem, anotar, favoritar, né, anotar na sua lista de favoritos, ou salvar o link em algum lugar, anotar no seu notebook. Mas você também pode criar uma lista dentro do seu canal, do seu perfil no YouTube, dizendo animais. E aí, toda vez que você assiste um vídeo sobre animais que você quer
guardar, né, no seu acervo pessoal, clica ali na flechinha, adicionar a animais, e você cria, então, a sua lista. Eu tenho listas sobre vídeos de bicicleta, vídeos de animais, vídeos de artesanato, e assim por diante. E você pode conectar a sua conta do YouTube com o Twitter e o Facebook, de modo que cada movimento seu no YouTube, assistir um vídeo simplesmente não, mas se você gostar de um vídeo, se você gostar de um comentário que foi feito àquele vídeo, se você comentar o vídeo, ou se você acrescentar o vídeo à sua lista de favoritos, isso aparece automaticamente lá no seu perfil no Twitter ou na sua página do Facebook. Então, Soninha Francini gostou de um vídeo, e aí vem o link para o vídeo que eu gostei. Quer dizer, em um clique, você leva um vídeo que você assistiu para a sua rede toda de contatos, no Twitter e no Facebook. Quem aqui tem perfil no Twitter? Pessoal? Quem cuida de perfil institucional no Twitter? Alguém? Bom, a Sutaco tem um perfil no Twitter, @sutaco__. Quem aqui não é familiarizado com o Twitter e não sabe exatamente como funciona? Só um. Duvido. 2, muito bem. 3, 4, isso mesmo, isso mesmo. Pô, eu estou aqui com um caderno, gente. Estou falando que eu sou devagar para aderir às coisas, depois eu entro. E o Twitter, puxa vida, se a gente pudesse... Vai dar muito trabalho, né, conectar agora. Twitter é como se fosse uma mistura do blog. O que é o blog? O blog, você vai lá e escreve alguma coisa sua e é o que você bem entender. Cada um é o editor do seu próprio blog. Claro que se for um blog institucional, ele tem regras e tem critérios. Mas qualquer um pode criar um blog aqui e falar... Não precisa falar de futebol em geral, não. Quiser falar só do América, pode falar só de América. Quiser falar só da Inter de Limeira, pode falar só da... Isso é um blog. O Twitter é um blog com uma limitação de espaço. Quando você escreve no Twitter, se você quer que apareça o texto inteiro ali, você tem que escrever em, no máximo, 140 caracteres. Então, se o blog é como se cada um fosse editor de uma coluna de jornal, com total liberdade de tamanho de conteúdo. No Twitter, é como se a gente fosse editor daquelas colunas de notinha, sabe? Tipo, painel da Folha. Você produz uma manchete ali, você produz um resumo. Então, você tem que ser muito sintético, e você pode ser muito instigante, porque em 140 caracteres, no máximo, você tem que dar o seu recado. Acontece que, naqueles 140 caracteres, você pode colocar um link que vai lá para o seu blog. Então, ali você coloca a sua manchete. E depois dali joga para um outro lugar que tem um texto muito maior, ou joga para uma foto, ou joga para um vídeo do YouTube. E aí, no Twitter, você, além de blog, ele é um pouco de comunidade também. Por quê? Porque eu tenho lá o meu Twitter, www.twitter.com/Soninha Francini. Tem o Twitter da Sutaco, /Sutaco__. Tive que botar Sutaco _ porque já tinha um Sutaco, que é um perfil de alguém do Japão. Então, não entendi nada, mas Sutaco já tinha, então criei o Sutaco _. Mas, enfim, eu criei lá. Qualquer um de vocês aqui entra lá no twitter.com/Soninha Francini e vai ler tudo que eu escrevi. Mas se você não quiser entrar no meu, e depois entrar no dele, e depois no dela, e depois no dele, abrir 200 páginas diferentes para ver o que cada um de nós escreveu, você pode se tornar um seguidor nosso. Então, você cria o seu perfil, @Maria das Dores. E aí você vai lá, eu vou seguir a Soninha Francini, a Lídia Goldenstein, e a minha mãe, a minha irmã, o meu chefe, vou seguir todo mundo. Aí, o que acontece? Quando você entra no seu Twitter, tudo que essas pessoas escreveram vão aparecer para você na sua tela. Então, você vai acompanhando as atividades de todo mundo. Não só você vai ler, você está seguindo as pessoas. Então, o que ela escreveu, ai, que saco esse trânsito, pim, aparece na sua tela. Hoje, no Inova Day, a palestra da Lídia foi sensacional, pim, aparece lá na tela. Aí você pode também passar isso adiante para as outras pessoas que te seguem. Você segue a Lídia Goldenstein, mas os seus amigos não. Agora, quando você vai lá e dá um retweet, aquela mensagem que apareceu da Lídia para você, vai aparecer de você para todos os seus amigos.
Então, é muito mais fácil entrando no Twitter e vendo como funciona do que eu aqui tentando explicar em palavras. Mas, enfim, Twitter é uma mistura de blog com comunidade, porque, afinal, você segue algumas pessoas e outras pessoas te seguem, e um pouco do MSN também, porque é essa comunicação imediata. Eu tuito aqui, a minha secretária lá em cima retuita e já me manda um recado e me manda uma mensagem. Então, as formas de contato e conexão vão ficando cada vez mais sofisticadas, né? Eu, enquanto estava aqui assistindo a Lídia, retuitei várias coisas. Justiça manda suspender parcialmente as obras de Belo Monte. Apareceu lá no G1 e eu sigo o G1. Aí eu dei um retweet. Então, todo mundo que me segue leu a notícia do G1. Quem já seguia o G1 já tinha lido mesmo de todo jeito. Quem não seguia, mas me seguia, agora leu. Então, é muito simples, é ridículo, eu faço isso do celular. E, ao mesmo tempo, é muito complexo, né? E muito sofisticado. Eu produzo conteúdo no Twitter e o conteúdo que chega para mim, eu ajudo a espalhar por aí. Então, se eu sigo uma pessoa que tem 200 seguidores, quando ela escreve, 200 pessoas viram. Mas quando eu pego o que ela escreve e coloco na minha timeline, que é como chama, eu tenho 60 mil seguidores. Se 10% disso estiver conectado, já são 6 mil pessoas lendo a mensagenzinha que a minha amiga deixou ali despretensiosamente. Enfim, tem YouTube, tem Twitter, tem compras coletivas agora. Quem aqui faz parte de algum Groupon, Cupom Now? Eu. Tem Delicious, vocês conhecem o Delicious? Delicious é tipo um caderno de links, só que é na internet. Então, você entrou lá, eu entrei em 1000 sites de artesanato, todos muito legais. Eu posso salvar eles como favoritos no meu computador. Aí, quando eu chego no meu computador, abro lá preferências, histórico, favoritos, estão todos lá. Mas, quando eu chegar na minha casa, eu já não tenho mais aqueles favoritos que eu salvei aqui no computador da Sutaco. Agora, se eu criar uma página no delicious.com, a Sutaco tem lá o seu perfil no Delicious, a gente vai salvando ali todos os nossos links favoritos de artesanato. É uma lista de links, é uma lista de favoritos. Aí, qualquer um que entrar em delicious.com/Sutaco vai saber quais são os links que a gente considerou favoritos, portanto, que a gente indica, que a gente sugere para outras pessoas. Inclusive eu, de qualquer computador que eu esteja, se eu entrar no Delicious da Sutaco, se eu entrar no meu Delicious, eu vou localizar todos os links que eu já quis salvar ali como meus favoritos. Podem ser textos, podem ser vídeos, podem ser fotos, comunidades e muito mais. Tem o Formspring, tem o Yahoo Perguntas, tem o Tumblr, que é meio que um Twitter de imagens, e assim por diante. Ou seja, quando a gente, na internet, usa só o site, faz um site, produz um site, está usando muito pouco das possibilidades de contato, conexão, compartilhamento, participação, que dá para usar na internet, e o que é muito importante, com muito mais facilidade do que um site. É muito mais fácil ter e manter um blog, uma conta no Twitter, um perfil no YouTube, uma página no Facebook, do que um site propriamente. Então, por que a gente não usa mais dessas outras ferramentas na administração pública? Então, vou falar de uma outra... Já estou caminhando para os finalmente, eu não sei quanto tempo eu já falei, mas na subprefeitura da Lapa, a gente tinha o site oficial da prefeitura, que é padronizado, que tem regras de texto, coisas... Eu não posso, no site oficial da prefeitura, dar um link para um site que não seja um site oficial. Dizer, olha, vai ter um show grátis na praça tal, entra aqui para conhecer mais sobre o trabalho da banda que vai tocar lá. Não posso. No site oficial da prefeitura, eu só posso sugerir, indicar links que sejam também oficiais. Então, claro que a gente, na subprefeitura da Lapa, criou o blog da subprefeitura, né? Para dizer, olha, sábado, na Praça Cornélia, vai ter uma apresentação de uma trupe de mamulengo e maracatu. Conheça mais sobre o mamulengo, sobre o maracatu, entra aqui na Wikipedia para ver a origem do maracatu, coisa e tal. Então, no blog a gente tinha mais liberdade, mais dinamismo,
muito mais flexibilidade, né? E qualquer um consegue alimentar o blog. Já o site da prefeitura, alguns conteúdos a gente consegue mudar, mas tem que ter um treinamento para conseguir trocar lá o conteúdo. Então, a gente criou o blog da Sublapa, criou também um Twitter da Subprefeitura da Lapa, ou para dar informações rápidas, imediatas, né? Olha, tem obra na Guaicurus, evite. Evite a Guaicurus porque rompeu uma galeria pluvial. Ou para fazer a manchete que chamava para um conteúdo do site oficial ou do nosso blog. Então, ó, já sabe que sábado tem festa na Praça Cornélia? Entra lá que você vai ter mais informações. Aí a gente criou um outro blog, isso conforme as necessidades foram aparecendo. A gente não tinha já um super planejamento. Blog, Twitter, sim, a gente já imaginava que ia fazer. Mas aí uma outra necessidade. Criamos um blog só para publicar tudo que saía no Diário Oficial referente à Subprefeitura da Lapa ou à região da Lapa. Porque, às vezes, tinha alguma obra de CIURB, alguma coisa assim, quer dizer, não era da Subprefeitura, mas afetava a vida de todo mundo que circulava pela Lapa. Então, era sei lá, deu no diariooficial.blogspot.com, alguma coisa assim. Por quê? Porque as pessoas têm facilidade para ler Diário Oficial? Claro que não, né? Então, a gente fazia isso, dava aquela filtrada no Diário Oficial, opa, Lapa, Pirituba, Jaguaré, e depois copiava e colava no blog, deu no Diário Oficial, e lá no blog da Sublapa, no Twitter da Sublapa, a gente falava assim, ó, já leu as notícias do Diário Oficial de hoje? Então, as coisas todas se comunicando, né? Interrelacionadas, uma sugerindo a outra, uma jogando para a outra, complementando a outra. O que sai no Diário Oficial, por exemplo, que é um tormento na vida de uma subprefeitura? As autorizações, os laudos de poda de árvore. Então, os agrônomos vão, vistoriam 200 árvores e aí sai o laudo. Essa aqui foi aprovada para uma poda de equilíbrio, poda de manutenção, poda de não sei o quê. Essa aqui foi aprovada para remoção, tal. Que é uma informação que as pessoas ficam desesperadas. Já sabem da minha árvore? Está podre ou não está? Vai tirar ou não vai? Vai podar ou vai arrancar? Outra coisa que a gente passou a publicar também num blog especial para isso. As ordens do dia, que eram totalmente internas, a ordem do dia para as equipes terceirizadas de prestação de serviço. Uma subprefeitura tem equipe de poda e remoção de árvore, tem equipe de capinação, né? Cortar mato de áreas públicas, cortar grama das áreas públicas, tem equipe terceirizada de... Puxa vida, já não lembro todas que tem, mas de catar bagulho, enfim. E as equipes todo dia se apresentam lá às 6 horas da manhã e recebem a ordem do dia, organizada, né, na véspera pelo supervisor. Então, assim, olha, hoje vocês vão podar todas as árvores do lado par da Avenida Jaguaré. Depois, se der tempo, vocês vão para Vila Jaguara cortar uma seringueira que está podre e vai cair. Isso era para o nosso controle interno. Qual que é a melhor maneira de eu fiscalizar o trabalho dessas equipes e de dar satisfação para a população ao mesmo tempo? É permitir que a própria população seja fiscal do trabalho das equipes. Então, eu coloco lá, está aqui. Essa equipe tem 2 operadores de motosserra, mais 3 ajudantes, mais o motorista, e eles têm que podar as árvores do lado direito da Avenida Jaguaré, na quadra de 1.000 a 1.200. Qualquer pessoa que entre no site pode entrar lá e ver se tem 2 motosserras ou se só tem uma, se a equipe está completa, se trabalhou, se não trabalhou, se deu tempo ou se não deu. Quer dizer, às vezes a gente tem o receio, né, na administração pública de compartilhar as informações e isso criar mais problemas. Mas se os problemas existem, quer dizer, se a sua equipe terceirizada pode te passar a perna, é melhor que os munícipes façam parte desse controle do que dependa só de você. Senão você tem que ter um fiscal, do agente vistor, do supervisor, da contratada. Em vez disso, você pode ter qualquer um como sendo o seu fiscal, né? Então, é óbvio que a transparência traz problemas, traz dificuldades, claro que sim, senão as pessoas não corriam tanto dela. Mas é uma forma excelente de você compartilhar as suas dificuldades, né? Como chefe, como gestor. Então, agora, para concluir mesmo,
fazer uma listinha aqui, né, de qualidades da comunicação pela internet. As pessoas podem se informar a qualquer hora e de qualquer lugar. Né? Completamente diferente de uma audiência pública na quarta-feira, às 20h, em que o expositor tem meia hora para falar e cada um tem 15 minutos, tem 2 minutos para se manifestar, e quem trabalha naquele horário, quem tinha aula, quem tinha prova, não foi. Na internet, você oferece a informação para que as pessoas consumam, né? A qualquer hora do dia, da madrugada, no celular, no ônibus, em casa. Você tem a possibilidade da comunicação direta, né, do gestor, do chefe, seja lá quem for, com o cidadão, com o munícipe, e ele com você. Você tem a permanência, as coisas ficam lá. Não é um mural que você troca e quem viu, viu, quem não viu, acabou. A informação está lá, né? Tem o arquivo, tem as datas, então isso é uma garantia para você, dizer assim, não, estava lá, vai lá que eu informei. E é uma garantia para o munícipe, ele vai voltar lá e vai encontrar aquilo que ele precisa saber, ele não precisa ter... Deu a sorte de ver naquele dia. Não, continua lá, não se preocupa, tem espaço infinito para guardar as informações. Tem a possibilidade de profundidade muito maior do que 2 linhas que saem no jornal, uma notinha, uma chamadinha rápida na rádio. Na internet você pode colocar informação com mais complexidade, com mais profundidade. Tem o alcance, lógico, né? Vai para qualquer parte. Se alguém quiser saber do Japão, se aquela árvore na porta de casa foi podada ou não foi, ele pode entrar lá e ficar sabendo. E tem essa coisa da instantaneidade, né? Olha, evitem a Guaicurus porque abriu uma cratera lá, não passem lá agora. Agora, tem os problemas todos também, né? Essa rapidez faz com que haja uma pressão pelo imediatismo que pode ser muito prejudicial à qualidade da informação. Isso acontece na mídia, de um modo geral, né? Você dá informação na hora. Caiu um avião, aí vai ver incêndio na fábrica de colchão. Isso é um fato concreto que aconteceu um tempo atrás. Tinha uma coluna de fumaça perto do aeroporto de Congonhas, ali no Campo Belo, e a primeira informação que saiu foi queda de avião. E era um incêndio numa fábrica. Não que seja, ai, que bom, era só um incêndio numa fábrica, mas a informação estava errada. Então, tem essa pressão pelo imediatismo, pela atualização. Então, vira uma demanda em cima da gente. Se a notícia no site é de ontem, já ficou velha. Se você de manhã falar assim, olha, hoje à tarde vai ter um debate muito legal, às 6 da tarde a informação ainda está lá, é péssimo, é um vexame. Então, a gente tem uma demanda por manter as coisas atualizadas que é um trabalho a mais. É uma sobrecarga que a gente acaba assumindo. Depois tem a possibilidade, no relacionamento com os cidadãos, por exemplo, a possibilidade de uma percepção distorcida do que realmente importa, porque algumas pessoas vão ser muito mais presentes do que outras, algumas pessoas vão se manifestar, vão se organizar, vão participar muito mais do que outras, e para você, que é administrador público e tem a responsabilidade de ver os problemas como um todo, e de ter a noção clara das prioridades, isso pode te pressionar no sentido errado. Então, no meu caso, se a comunidade do Sumaré toda está conectada na internet, e 200 pessoas entram lá para reclamar do canteiro central da Sumaré, eu posso achar que o problema na Sumaré é mais grave do que na Vila Jaguara. E não é. O problema é que na Vila Jaguara não tem ninguém conectado, escrevendo, se manifestando. Então, a gente precisa não perder o discernimento de usar a internet como um termômetro absoluto do que é importante, do que é urgente, do que vem primeiro. Porque, como em tudo na democracia, quem se organiza acaba tendo mais volume, mais capacidade de pressão. E a gente tem que saber identificar isso e reconhecer quando há uma distorção e quando não há. Enfim, tem a ilusão também, a ilusão de pluralidade, pela mesma razão, né? Às vezes a gente pensa que não, como está na internet, está todo mundo representado ali e continua tendo muita gente fora da internet. Continua tendo muita gente que se informa pela Rádio Jovem Pan, e que se a Jovem Pan não lê na internet, eles não vão ficar sabendo. Agora, não esqueçam disso, né? A Jovem Pan lê a internet, a CBN lê a internet, a Globo acompanha a internet. Então, mesmo para quem está fora da internet, a informação que é oferecida na internet acaba chegando de muitas outras maneiras. Porque a mídia de massa tradicional ainda tem um alcance, ainda tem um poder, ainda tem uma capacidade de influência que a gente não pode perder de vista. E as pessoas perdem muito também a noção do tempo real das coisas. É muito fácil tirar uma foto de um buraco
mandar para o Twitter da Sublapa e para o Twitter do Milton Jung. E falar, olha esse buraco aqui que absurdo. Eu postei a foto às 10 da manhã, até agora não taparam. E tapar um buraco é bem mais difícil do que tirar uma foto dele no celular e postar na internet. Então, a gente tem que lidar, assim, esse imediatismo também, né, pesa contra a expectativa de solução que as pessoas, né, assim, carrega muito na expectativa de solução. Pô, eu já reclamei, já mandei 10 e-mails. Eu mandei 10 e-mails e até agora não cortaram a árvore. Muito mais fácil mandar 10 e-mails, né, do que mandar a equipe, o caminhão, a motosserra, isolar, chamar CET, cortar a luz, Eletropaulo e tudo mais. De todo modo, eu gosto muito disso, apesar deste meu notebook aqui. Multiplica muito multiplica os nossos olhos e ouvidos, né, multiplica o nosso alcance, a nossa presença, a nossa capacidade de informação, de comunicação. E eu acredito, ajuda a dividir os dilemas que a gente tem mesmo, ajuda de verdade a compartilhar as dificuldades que a gente tem com as pessoas todas. E aí, para concluir mesmo, eu estou num lugar que não tem nada a ver quase com o mundo digital, com economia criativa muito, que é a Sutaco, a superintendência que fomenta o artesanato como forma de geração de renda, que, de uma certa forma, é o contrário, né, do global, do distante, do virtual, né? Artesanato é super tangível, com todo o valor intangível que ele tem, é lógico que tem, da tradição, da identidade, da cultura, criatividade, originalidade, tudo, ele é super tangível, né? Ele é feito à mão, por definição. Pode ter o auxílio de máquina simples, mas ele é essencialmente trabalho feito com as mãos, né? Então, a graça do artesanato é quase, vamos dizer, a impressão digital que fica do artesão em cada produto. Então, isso é um lembrete interessante do que tem que ser na internet mesmo, também. A pessoalidade é muito importante. A marca de cada um, né? A internet pode ser super impessoal, mas eu que gosto de artesanato, eu que gosto de pessoas, eu que gosto da singularidade das coisas, acho que a gente pode lembrar, mesmo que seja um Twitter institucional, um blog institucional, um site de governo, lembrar da pessoalidade mesmo, lembrar da interface com indivíduos, com pessoas, né? E trazer as coisas bem para essa escala do humano, que é o que a gente tem numa produção de artesanato, por exemplo. E, para concluir, estão todos convidados a conhecer a lojinha da Sutaco no 3º andar do Bloco 3. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Obrigada.